Conecta está de volta ao vivo aqui, ó, 8 horas e 19 minutos. Vamos então com a repórter Eduarda Demenech ao vivo, porque vai começar nesse instante a coletiva de imprensa com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, e também com os deputados que integram a bancada do Vale. Duda. Oi, Paulo. Pois é, né? Presidente e deputado Júlio Garcia já está lá posicionado, né? A gente vai ver ao vivo agora esse início, essa abertura dos trabalhos aqui em Balneário Camboriú, onde a coletiva já deve começar e é para lá que a gente vai nesse momento, né? Com a palavra o deputado presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. Satisfação recebê-los aqui na nossa terceira edição desse ano da Alesc Itinerante. Agradecer a presença de todos, dizer que esse nosso projeto de levar a Assembleia ao interior do Estado, visa a aproximação da Assembleia à sociedade que a Assembleia tem e os deputados têm o dever de representar. E essa aproximação tem sido muito produtiva na medida em que as sessões que são realizadas nos municípios e regiões que nós visitamos têm trazido contribuições importantes para o desempenho da nossa atividade lá na Assembleia Legislativa. A bancada regional da ANFRE é composta pelo deputado Napoleão Bernardes, que está aqui conosco, deputado Carlos Humberto, que é anfitrião e que representa esta cidade na Assembleia Legislativa, deputada Ana Campanholo, deputada Paulinha, deputado Ivan Nats, deputado Júnior Cardoso, deputado Marcos da Rosa e deputado Oscar Gutz. Eles foram os responsáveis por essa organização e já quero de pronto agradecer a todos os deputados da bancada que se empenharam para que esse evento pudesse acontecer e tenho certeza, exemplo de todos os demais eventos do Alesc Itinerante, haverá de ser também um sucesso. Agradeço a presença de todos e nós nos colocamos à disposição. Tem sido praxe o presidente responder a primeira pergunta e, a partir dali, os deputados da região interagirem e poderem também responder às perguntas. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, estamos a postos. Quem precisar, quem desejar fazer pergunta, tem um microfone que vai circular para cada perguntador. Muito bom dia, obrigado a todos e à disposição. Bom dia, deputado Júlio Garcia, presidente. Eduardo, aqui da comunicação da Assembleia Legislativa. Então, eu peço, né, para que os colegas, quando quiserem fazer a pergunta, podem pegar aqui o microfone. E eu começo, então, essa coletiva. A gente está numa das regiões onde se tem um dos maiores gargalos no trânsito, né? BR-101. Ontem a gente teve aí uma audiência pública para falar sobre a BR-101 Norte. De que forma a Assembleia pode auxiliar na solução desse problema? Bom dia, deputados. Na realidade, a responsabilidade da BR, o próprio nome já diz, BR é de Brasil, é do governo federal. A responsabilidade é do governo federal pela BR. Agora, é preciso que haja uma interação entre os entes federados, né? No caso, o Estado e governo federal, para que nós possamos ter projetos e ali na frente concluirmos. Realmente, essa região eu acho que é a estrada mais crítica do estado de Santa Catarina. Apenas por coincidência, na noite passada nós tivemos um grave acidente, fazendo filas quilométricas, né, e criando um problema muito sério. Eu me lembro bem quando o trecho da BR-101 Sul não estava duplicado. Foi feita uma grande campanha. A sociedade toda se uniu, o governo estadual participou, os meios de comunicação participaram e daquela grande mobilização surgiu o início da duplicação da BR-101. Acho que temos que fazer a mesma coisa, nos unir forças, o poder legislativo, o poder executivo, a união é que vai nos dar a força suficiente para sensibilizar aqueles que têm a responsabilidade de decidir finalmente pela solução do problema. Mas eu diria que esse é um grande gargalo da infraestrutura do estado de Santa Catarina. Nós temos outros,
mas esse eu diria que é o principal. Presidente, posso complementar? Claro que sim. Eu só queria fazer uma complementação nesse assunto daquilo que é a Assembleia Legislativa, complementando a fala do presidente, deputado Napoleão Bernardes e deputado Carlos Humberto, no ano de 2023, com a participação de outros parlamentares aqui da nossa região, Florianópolis até Joinville, compuseram e estabeleceram a Frente Parlamentar do Contorno Rodoviário Norte. O governo do estado tinha um projeto licitado com o vencedor desde o ano de 2021, esperando para dar ordem de serviço para a construção de uma rodovia estadual paralela à BR-101. Essa frente parlamentar, ela iniciou os seus trabalhos na sua primeira reunião na Assembleia Legislativa, estendeu os seus trabalhos também na Assembleia Legislativa com a participação do governo do estado. Depois nós rodamos essa região, o deputado Napoleão Bernardes, fazendo reuniões em todas as associações de municípios, e fruto desse trabalho em parceria com o governo do estado, o executivo, em 2024, deu ordem de serviço para a contratação desses projetos, que nós esperamos, porque nós fiscalizamos, deputado Napoleão Bernardes e eu, mensalmente esses trabalhos que estão sendo feitos. Então nós esperamos que no final de 2025, os primeiros projetos desta rodovia paralela, que pode ser uma alternativa à BR-101, eles fiquem prontos. E o que o governo do estado tem dito à frente parlamentar é que no ano de 2026, com base nestas licenças e projetos que começam a ficar prontos em 2025, será dada ordem de serviço para o início da construção desta rodovia paralela, que vai ligar o município de Tijucas ao município de Joinville. Então, este é um exemplo, complementando ao que disse o presidente Júlio Garcia, do que está sendo feito e discutido no âmbito do Parlamento catarinense. Bom dia a todos, bom dia a todas. Presidente Júlio, colegas deputados, pastor Júnior Cardoso, deputado Carlos Humberto, a bancada do Vale estabeleceu como prioridade absoluta da sua agenda de trabalho exatamente enfrentar e vencer o desafio imposto pela BR-101. Na noite dessa segunda-feira, infelizmente, como dito aqui pelo presidente Júlio, pelo deputado Carlos Humberto, um exemplo dramático. Numa segunda-feira à noite, as pessoas simplesmente desejavam chegar às suas casas, buscar um filho na escola, voltar da universidade, voltar do trabalho, e ninguém sabia a que horas conseguiria chegar na sua casa e encontrar suas famílias. É um prejuízo incalculável para a economia catarinense, dado exatamente que o Vale do Itajaí é a região mais populosa de Santa Catarina e também com a maior produção econômica do estado de Santa Catarina. E é nesse contexto, então, que institucionalmente a Assembleia Legislativa, fruto da união da bancada do Vale, estabeleceu essa como a pauta mais que prioritária. Sob a liderança e iniciativa do deputado Carlos Humberto, instituímos uma frente parlamentar para justamente trabalhar por aquela que é a solução de longo prazo, a definitiva, o contorno viário. Exatamente nos moldes do contorno viário da Grande Florianópolis. O contorno viário da Grande Florianópolis completou um ano de funcionalidade e disse a que veio. Os resultados são evidentes, em termos de menos trânsito, de menos congestionamento, de menos perrengue, de menos acidentes e de mais prosperidade e mais desenvolvimento. Exatamente aquilo que se vislumbra no contorno viário da Grande Florianópolis, com esse exemplo prático, é o que se deseja em relação aqui ao litoral Vale Norte catarinense, um contorno viário, uma via paralela à BR-101, que faça exatamente esse contorno entre Joinville, passando por todos os municípios litorâneos, até emendar com o contorno viário da Grande Florianópolis. Essa é a prioridade das prioridades, e a sessão
da Assembleia Legislativa aqui na Foz do Itajaí, aqui em Balneário Camboriú, simbolizando o nosso Vale do Itajaí, iniciou inclusive ontem com uma audiência pública a respeito desse assunto para demonstrar qual é o grau de prioridade da Assembleia Legislativa em relação a essa que é a pauta das pautas. Portanto, há todo o nosso compromisso na defesa das soluções de curto, médio e longo prazo. A solução de longo prazo é a rodovia via mar, né, essa paralela à BR-101, que há um esforço da frente parlamentar liderado pelo Carlos Humberto, com todos nós, no sentido de fazer essa cobrança e estar ao lado das medidas de curto e médio prazo, porque Santa Catarina não pode mais esperar. Bom dia, presidente Júlio. Bom dia, demais deputados. Arles Amaro, da NDTV. Minha pergunta é direcionada ao deputado Napoleão Bernardes. Deputado, recentemente o senhor apresentou um projeto junto com outros 2 deputados sobre um programa de saneamento para Santa Catarina. A gente está numa região que recebe uma população flutuante no verão muito expressiva. Queria saber como é que está o encaminhamento desse projeto e se tem previsão de ter uma discussão próxima aí, aqui na sessão itinerante da Alesc. O governo, nesse mandato, completa 3 anos de exercício do mandato e a nossa legislatura, 3 anos do exercício dessa atual legislatura. No início do mandato, o governo do Estado encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa visando a reorganizar o sistema de saneamento catarinense, tendo em vista atingir o marco do saneamento, porque em 2033, a lei federal, o Plano Nacional de Saneamento, o marco do saneamento, estabelece índices e Santa Catarina, infelizmente, está muito distante disso. Nós aqui de Santa Catarina nos orgulhamos dos nossos índices, dos nossos indicadores de qualidade de vida, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, mas se tem uma coisa que envergonha Santa Catarina são os nossos índices de saneamento. São dos mais baixos do Brasil. Santa Catarina, que ostenta grandes índices em muitos rankings positivos, nesse patamar exato do saneamento, está numa posição que é vergonhosa. Nós temos índices comparáveis aos estados mais pobres do Brasil e aos países mais pobres do mundo. Então, é vergonhoso. Tendo em vista o projeto original do governo do Estado, que buscava de modo artificial fazer uma imposição aos municípios para que se consorciassem entre si, mas de modo imposto e de modo que tirava a autonomia dos municípios, a Assembleia Legislativa, que nessa legislatura tem uma visão bastante municipalista, estará ao lado dos municípios, construindo com os municípios. Nós apresentamos, então, um projeto de lei alternativo que está sendo amadurecido agora no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Está na fase das chamadas diligências. Diligências são pedidos de informação da própria comissão a vários órgãos, são consultas a vários órgãos para ter a opinião de vários órgãos técnicos interessados nesse assunto a esse respeito. Então é um projeto que está sendo analisado e amadurecido no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. É tempo sempre, claro, do governo apresentar a sua proposta, mas a Assembleia Legislativa entendeu que, dada a não apresentação pelo governo nesses 3 anos de um projeto de lei viável para reorganizar o sistema catarinense, que cabia então à Assembleia Legislativa suprir isso. Nós apresentamos, em conjunto com o deputado Matheus Cadorim e o deputado Rodrigo Minotto, um projeto de lei que busca dar flexibilidade e dar as condições jurídico e legais para os municípios se consorciarem e, a partir dos seus consórcios, poderem buscar os seus caminhos, principalmente através das parcerias público-privadas, que nós entendemos que é o caminho possível, adequado e execuível para que Santa Catarina atinja as marcas do Plano Nacional de Saneamento. Brunella Maria, Visor Notícias de Itapema. Deputados, eu pergunto para vocês sobre a questão da saúde, como que a Alesc, presidente, deputado Napoleão, deputado Carlos Humberto, vocês estão olhando para a questão da saúde aqui na nossa região, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Balneário Camboriú, Itajaí. A gente está recebendo cada vez mais pessoas de outros estados, principalmente Norte, Nordeste, muita gente migrando para Santa Catarina. E isso reflete na saúde, nos hospitais. E a reclamação é de ponta a ponta aqui da nossa região. Como que a Alesc está olhando para essa questão? A Alesc, que se preocupa com a saúde do catarinense, sob a liderança do nosso presidente Júlio Garcia, tem, em parceria com o governo do Estado, atentamente olhado para a região do Vale do Rio Itajaí, e como a senhora me perguntou especificamente da Foz do Rio Itajaí, eu vou explanar um pouco sobre a Foz do Rio Itajaí.
de 2023 até o ano de 2025, a Foz do Rio Itajaí ganhou o maior hospital público do estado de Santa Catarina com a inauguração do complexo Madre Teresa no município de Itajaí. Novo centro de imagem, novo pronto atendimento, novo Unacom, que era uma pauta antiga, inclusive com repasse de recursos do duodécimo da nossa Assembleia, foi inaugurado o melhor centro de tratamento oncológico do estado de Santa Catarina, sem sombra de dúvida. A participação de deputados da nossa Assembleia e da nossa bancada, em parceria com o antigo governo do município de Itapema, conseguiram os 8 milhões de reais necessários para que o Hospital de Itapema pudesse ser inaugurado. Ele está inaugurado, está pronto. Com recursos também do repasse da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em parceria com o governo do Estado, foi aberta a UPA do município de Porto Belo, com um centro de imagem anexo, o que é uma novidade para o Estado e está prestando um grande atendimento para os municípios de Porto Belo e acaba atendendo Bombinhas também. O Hospital Ruth Cardoso está num processo de estadualização, o que é uma vitória regional, e a Assembleia me indicou para ser o fiscal dessa participação. As reuniões estão acontecendo e esse processo está chegando ao seu final, o que é uma vitória para a nossa região também, porque esse que é um hospital regional que vinha sendo bancado pelo município de Balneário Camboriú, agora vai ter recursos suficientes para ser ampliado, para que o seu atendimento ele consiga se ampliar. O Hospital Pequeno Anjo de Itapema, de Itajaí, sofreu ampliação também. Nós ganhamos um segundo centro oncológico que vai atender essa região, mas que fica anexo ao Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renault, em Brusque, o que vai dobrar a capacidade de atendimento oncológico. Então, no que a gente fala de estrutura de atendimento ao catarinense que aqui vive, nós fomos a região que sofreu os maiores investimentos e a maior multiplicação do número de leitos em todas as áreas em Santa Catarina. Essa era, por exemplo, a região menos assistida em leitos de UTI por 100 mil habitantes do estado. Hoje nós já somos a mais bem assistida. Então, o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio nesta região foi uma revolução. E isso é fruto do trabalho fiscalizatório exercido pelo poder legislativo catarinense, em parceria com o poder público executivo, que tem atendido aos pleitos da região que são levados pelos deputados ao poder executivo, e o poder executivo tem atendido toda essa questão. Complemento falando também dos projetos que foram aprovados no âmbito da Assembleia Legislativa, que visaram um maior investimento. Lembro, presidente, dos repasses que foram feitos no ano de 2023 da Assembleia Legislativa ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo pudesse ter encarado a fila das cirurgias eletivas. E os números hoje, a gente já passa de 1.100.000, 1.400.000 cirurgias que foram feitas. E teve recurso, senhor presidente Júlio Garcia, da Assembleia Legislativa e de todo o conjunto de deputados, bem como a lei que foi discutida, mas que foi aprovada em tempo recorde, que hoje faz com que o governo do estado de Santa Catarina tenha uma tabela diferenciada e que a gente pague aí, a gente remunere as nossas casas de saúde e os nossos profissionais de saúde em até 12, 13, 14 vezes a tabela SUS. Então, todo esse conjunto, ele tem atendido a região da Foz do Rio Itajaí, que foi a pergunta da senhora, e a revolução da saúde aqui foi tremenda, e a gente se orgulha, deputado Napoleão, deputado Júlio, deputado Júnior, que aqui representa o conjunto dos 40 de deputados, de nós termos tido participação decisiva nessa questão. Bom dia, deputados. João Guedes, da Rádio da Alesc. Nós temos um tema que está bastante presente nas discussões aqui na região e em todo o estado, que é a questão da atenção às pessoas em situação de rua. Eu gostaria de ouvir o deputado Júnior Cardoso sobre quais são os desafios e propostas em relação a essa temática. Bom dia a todos.
a imprensa aqui presente, cumprimentar o meu presidente Júlio Garcia, deputado Napoleão, deputado Carlos Humberto, e dizer da nossa preocupação, assim que assumimos o mandato na Assembleia Legislativa, que foi estar atento a esse tema de tamanha relevância, como também tem a sua relevância os temas que aqui hoje já foram tratados. Ocorre que, andando por toda Santa Catarina, mais de 80% das cidades pelas quais eu passei, existe a população vulnerável. O que é isso? Aquelas pessoas que incluem no fluxo migratório e que vêm para o nosso estado, porque é o estado melhor para se viver hoje. Não obstante a tantas ofertas, às vezes eles se decepcionam. E a sua vida termina debaixo de uma marquise, na frente de uma loja. Eu sou comerciante, eu vivo isso todos os dias. Eu, quando estive vice-prefeito da cidade de Camboriú, por algumas vezes prefeito, nosso pessoal da assistência social, juntamente com a Polícia Civil e Militar, pegavam as viaturas, recolhiam aquelas pessoas que estavam na frente do Paço Municipal e da praça e outros lugares, e ofertavam a elas um copo de café à noite, um pedaço de pão e um cobertor para que elas se aquecessem do frio. De manhã cedo, essas pessoas estão ali fazendo as mesmas coisas. E eu entendo como parlamentar que isso não é e não vai ser política social nunca. A política social, a política de impacto social, ela precisa partir do pressuposto de um estudo, né? Não simplesmente montar um cemitério de pessoas vivas. Isso é muito forte. Um cemitério de pessoas vivas, onde elas passam a noite e de manhã elas vão praticar as mesmas coisas. Nós construímos um projeto de lei que, ao meu ver, será exitoso e a nossa casa vai aprovar com certeza da seguinte forma: nós vamos fazer com que essas pessoas sejam retiradas de forma voluntária ou compulsória. A compulsoriedade se dará da seguinte forma: quando a pessoa perder a capacidade civil. O que é a capacidade civil? A capacidade civil se dá quando as pessoas já não têm mais domínio, elas não sabem mais onde estão, o que fazem, o que vão fazer, o que vão resolver amanhã, né? Isso é adquirido pelo excesso de medicamentos, psicotrópicos, barbitúricos e a droga, seja ela o crack, a cocaína, a heroína ou um outro entorpecente. Essas pessoas, elas viram os mulambos. E quando eu falo isso, eu não estou me posicionando contra essas pessoas, que elas têm o mesmo valor que nós. O projeto vem no sentido que essas pessoas precisam ser levadas para um centro de atendimento psiquiátrico ou psicológico, dependendo da sua patologia. Quando essa pessoa for tratada por um médico especializado nesta patologia e que ela adquira a sua capacidade civil, o Estado vai endereçar, vai recolocar no mercado de trabalho exatamente naquilo que ela sempre soube fazer. Por exemplo, eu sou um profissional da área da saúde. Trabalho com farmácia há 35 anos. Eu não sei quantas milhares de receitas médicas eu aviei na minha vida. Não sei, 35 anos. Vamos que eu esteja numa situação em que eu perdi a capacidade civil por alguma razão. Tão logo eu redobre a minha consciência, este profissional que será treinado para atender essas pessoas, vai perguntar: Júnior Cardoso, o que você fazia antes de chegar aqui? Júnior Cardoso, o que você fazia antes de ir para debaixo de uma marquise, comer lixo, dormir dentro de uma lixeira? O que você fazia? Olha, eu trabalhei 35 anos, senhor presidente Júlio Garcia, trabalhei 35 anos como farmacêutico. Sério, verdade. Então, o Estado vai procurar me colocar exatamente naquilo que eu tenho aptidão.
Eu entendo que isso é política social. Não é de uma outra forma que não seja essa. Porque esta remoção que tira hoje e volta amanhã, tira hoje e volta amanhã. Olha os senhores, e aqui eu estou do lado do deputado Napoleão, que foi prefeito, e também o Carlos Humberto, que foi vice-prefeito e prefeito. Eles viveram isso com intensidade nas suas cidades. E aqui no litoral especificamente, porque eu também faço parte da bancada do Vale, tem se acentuado muito isso. E por conta disso, estamos tratando isso com muito cuidado. Muito obrigado. Pessoal, como vocês veem, fazer coletiva com deputado é mais ou menos assim. Cada resposta é uma palestra, né? Então, nós vamos passar para a última pergunta, né? Mais uma vez agradecendo a todos. Quem pergunta? Bom dia, deputados. Simone, da Agência da Assembleia Legislativa. Deputados, a gente vê o sucesso que foi as itinerantes, né? Essa é a terceira, a última do ano. Então, o que a gente pode esperar aqui do Vale do Itajaí? E também um balanço dessas 3 itinerantes que aconteceram por Santa Catarina. Falo eu como presidente. O projeto Alesc Itinerante foi concebido na gestão do presidente deputado Mauro de Nadal, e no início nós éramos até um tanto quanto céticos em relação aos resultados do projeto. Mas já no seu primeiro ano de implantação, ele se revestiu realmente de muito sucesso, foi um recorde de público na Assembleia Legislativa, presença dos deputados, discussão de temas importantes de cada região, e ao assumir a presidência da Assembleia, sucedendo o deputado Mauro, não me restava outra decisão que não fosse a de continuar com o projeto. Esse ano nós já fizemos Assembleia Itinerante em São Miguel do Oeste, foi revestida de muito sucesso, uma participação efetiva da comunidade. Não foi diferente no município de Mafra, na região norte, e eu tenho certeza absoluta, né, respondendo à pergunta do que nós esperamos aqui em Balneário Camboriú, tenho certeza absoluta que também será um sucesso com a participação do público, de entidades, de lideranças, né, e tudo isso serve de subsídio para o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa. Acho que esse projeto que visa deslocar a Assembleia para o interior do Estado, fazendo uma interação, né, e fazendo com que as pessoas, de modo especial, aquelas que não conseguem chegar até a Assembleia, possam conhecer a Assembleia Legislativa. E a nossa equipe de funcionários procura fazer do ambiente criado um ambiente o mais parecido possível com o Parlamento Catarinense na sua sede, para que a gente possa aqui discutir, deliberar, de modo especial e mais atentamente aos temas relativos a cada região aonde a Alesc Itinerante visita. Ok, pessoal, muito obrigado. Nós estaremos todos os deputados à disposição de todos vocês durante o dia de hoje, durante o dia de amanhã. Esperamos que todos tenhamos um grande trabalho. Obrigado, deputado Carlos Humberto, pela sua participação. O senhor que é nosso anfitrião, representa aqui Balneário Camboriú. Deputado Napoleão, também deputado da região, muito obrigado. Deputado Júnior Cardoso, aqui de Camboriú também, muito obrigado pela participação. Os demais deputados chegarão daqui a pouco. E durante o dia certamente teremos ainda muitas perguntas e muitas respostas, ok? Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Tá aí, então, terminou nesse momento a entrevista coletiva com os deputados que integram a bancada do Vale, que é a anfitriã do Alesc Itinerante aqui em Balneário Camboriú, e também com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia. E um dos assuntos que a gente adiantou mais cedo entrou nessa coletiva e deve ser debatido durante esses 2 dias aqui em Balneário Camboriú, que é a BR-101, né, Marcelo? O presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, deixou claro que essa é uma questão ligada ao governo federal, é uma BR, mas a Assembleia Legislativa não pode se furtar de entrar nessa discussão. Inclusive, se busca aí uma solução com a construção de uma rodovia paralela, chamada Via Mar. A Assembleia está acompanhando as discussões em torno dos projetos para a construção dessa rodovia, e é um assunto que é recorrente e com certeza vai se repetir aqui no decorrer da Alesc Itinerante.
Deixa eu aproveitar que eu já vi aqui de cantinho, está aqui com a gente, é o deputado Carlos Humberto. O deputado Carlos Humberto, que é aqui de Balneário Camboriú, é o nosso anfitrião aqui da casa. Daqui a pouquinho também tem a reunião da Comissão de Turismo, que o deputado também participa, que é uma pasta muito importante, né? Uma comissão muito importante da Assembleia, inclusive aqui para a região, né, deputado? Porque a gente está falando da capital catarinense do turismo, né, declarada pela própria Assembleia Legislativa lá em 2004, né? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. O Balneário Camboriú faz parte da região que é a principal indutora do turismo catarinense. Nós temos a cidade de Balneário Camboriú, que abriga grande parte dos equipamentos turísticos mais conhecidos de Santa Catarina, agregados à sua praia. Nós temos a poucos quilômetros daqui o maior parque temático do estado de Santa Catarina, não, da América Latina. Nós temos anexos a nós também a Costa Esmeralda, que julgo dizer é a região mais bela do estado de Santa Catarina. Nós temos a Praia Brava de Itajaí, que hoje desponta internacionalmente como um destino de muita qualidade. Nós ainda temos Pissarras e Penha com as suas praias que se complementam a esse cenário. Então nós somos a principal região turística de Santa Catarina e eu me orgulho de, nesse momento, poder presidir a Assembleia, a Comissão de Turismo, que foi estabelecida, inclusive, de maneira única nesta legislatura. E um dos assuntos, a presença da Prefeitura de Balneário Camboriú, do Conselho Municipal de Turismo de Balneário Camboriú, para tratar da questão dos cruzeiros marítimos na próxima temporada. Isso é algo importante aqui para a região, né, deputado? Importante para a região, para o estado e para o Brasil. Balneário Camboriú, desde que o seu pier foi inaugurado, tem batido todos os recordes do estado temporada após temporada. Os números para esse ano, e serão explanados aqui daqui a pouco, eles apontam para um crescimento de 50% do que foi a temporada passada, que já foi o dobro da anterior. Então, só o município de Balneário Camboriú recebeu praticamente 150 mil pessoas que desceram dos navios para conhecer a sua cidade, para conhecer a cidade. Nós temos navios que atracam aqui, que fazem um trajeto dentro do Brasil para a América do Sul, mas também chegamos a receber transatlânticos que estão fazendo uma volta ao mundo que vem da Europa para cá. Então, isso é importante para o estado, porque amplia a nossa capacidade turística e traz um modal que até então era explorado, mas de uma maneira muito pequena. E Balneário Camboriú tem tido uma participação decisiva nesse cenário. Deputado, perfeito. Obrigado, viu? Daqui a pouco a gente já acompanha, então, a reunião da Comissão de Turismo, uma reunião importante aqui para a região, até porque a gente está falando na segunda região com o maior PIB do estado de Santa Catarina, e o turismo é responsável por boa parte desse PIB. Sem sombra de dúvida. Inclusive, o secretário de Estado, Cleverson Sievert, lançou um comunicado que o estado de Santa Catarina, que bateu os recordes de arrecadação na temporada, na virada de ano de 24 para 25, de que isso se deu através do implemento turístico que tivemos nessa última temporada, que foi fantástica. Perfeito. Deputado, obrigado, viu? Boa reunião para o senhor. Já estou vendo aqui também de ladinho, Marcelo, o deputado Napoleão Bernardes, o deputado também integra a bancada. Deputado, bom dia mais uma vez para o senhor. Deputado que é jornalista também, inclusive, né, deputado? Vamos falar um pouquinho das prioridades, né? A gente hoje viu ali na coletiva de imprensa, um dos gargalos que, sem sombra de dúvidas, acho que isso é inquestionável, é a BR-101. A gente sabe que é uma rodovia federal também, mas na visão do senhor, é o principal gargalo ou a gente tem outras demandas ainda que precisam ser analisadas um pouco antes do que a BR-101? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paulo. A Assembleia Legislativa, através da bancada do Vale, os deputados do Vale estabeleceram como prioridade absoluta do Vale do Itajaí enfrentar e vencer o desafio da BR-101, porque a BR-101 nessa nossa região do litoral Vale Norte é um absurdo. Ninguém mais sabe a hora que chega, ninguém mais tem noção da hora que vai estar em casa. É um prejuízo econômico incalculável, um prejuízo de vidas indiscutível, e é uma tristeza muito grande porque hoje
que cada um tem de mais precioso na sua vida é o tempo, né, e ficar ali engarrafado no perrengue é literalmente um atraso de vida, além de todo o prejuízo econômico e, infelizmente, dos graves acidentes que acontecem, inclusive vitimando de modo fatal tantas e tantas pessoas. Então, a prioridade absoluta da Assembleia Legislativa, através da bancada do Vale, é enfrentar e vencer esse desafio da BR-101, e não importa que seja um tema federal, porque afinal é um tema que afeta os catarinenses. E eu ouso dizer, afeta o Brasil, porque na verdade o Vale do Itajaí é a região mais populosa de Santa Catarina, tem o maior produto interno bruto de Santa Catarina e literalmente todas as exportações do estado e todas as importações do estado necessariamente passam nesse eixo da BR-101 pela proximidade dos nossos portos e pela interligação com os aeroportos. Então a BR-101 ela é vital, ela é essencial, ela é imprescindível para a economia de Santa Catarina, mas também para a própria economia do Brasil. Então nós estamos defendendo soluções de curto e médio prazo, porque afinal todas elas são urgentes para ontem, e a solução de longo prazo, que é uma rodovia paralela, eu chamo de BR-102, que é um novo contorno viário, exatamente como há o contorno viário da Grande Florianópolis, esse mesmo contorno viário fazendo interligação entre Joinville, passando por todos os municípios litorâneos, até chegar à emenda com o contorno viário da Grande Florianópolis. Além desse assunto importante, que outros o senhor acha que é importante trazer aqui para esse Alesc itinerante em Balneário Camboriú, que são de interesse da região do Vale do Itajaí, mais especificamente da sua região Blumenau? Há uma série de temas aqui da nossa região e a Assembleia Legislativa tem uma conexão com a vida da comunidade regional. Eu sou do Vale, né? Fui prefeito em Blumenau, a gente tem uma relação tanto com o Alto Vale, a Foz do Itajaí, o Médio Vale, são regiões amigas irmãs que se conversam, são cidades amigas irmãs. A nossa região está toda conurbada, uma cidade emenda na outra, então o bom para uma cidade faz bem para a próxima e vice-versa. Nós temos, claro, essa questão da infraestrutura, né? Porque há também SCs que precisam de atenção, precisam de avanço. O governo do estado está investindo, por exemplo, nas alças de acesso que fazem a ligação da Antônio Raio de Brusque até Itajaí, a BR-101, e nós precisamos com urgência dessa mesma medida também em relação à rodovia Jorge Lacerda, que faz a ligação da região de Blumenau, Gaspar, Ilhota, até a BR-101, através de Itajaí. Então, essa mesma ação que está acontecendo no Antônio Raio, necessariamente com urgência, se precisa em relação a Jorge Lacerda, mas claro que nós também temos aqui na Assembleia Legislativa muita interação com as entidades da própria comunidade. Então, Santa Catarina, né, tem isso no seu DNA, e Vale do Itajaí tanto mais, que é o associativismo, cooperativismo. Então, com certeza, né, nós aqui na Assembleia vamos trabalhar em conjunto com as entidades da região como um todo para trazer resultados na saúde, na educação, na infraestrutura e na segurança. Deputado, a gente está falando de dois programas muito importantes que a Assembleia Legislativa está fazendo, aproximando o Parlamento catarinense. Um deles, o Alesc itinerante, que a gente está aqui, e outro que são as bancadas regionais, que eu acho que deu um ganho muito grande para as regiões, porque as demandas regionais estão sendo tratadas com uma prioridade diferente de antes, quando é tratado num global, né? Ao exemplo da bancada do Vale. São dois instrumentos muito estratégicos e muito inteligentes da Assembleia Legislativa, do ponto de vista assim formal e institucional. A Alesc itinerante aproxima o conjunto da Assembleia, os 40 deputados estaduais de todas as regiões do estado. E mais do que para falar, principalmente acima de tudo para ouvir, As sessões itinerantes são marcadas principalmente pelas falas das entidades regionais, da comunidade organizada, que expõe a sua agenda prioritária. Então, os deputados não vêm para fazer discursos, os deputados vêm para ouvir e estar ao lado, próximo e junto da comunidade política, da comunidade da entidade civil. E isso fortalece também um segundo mecanismo institucional muito importante, que são as bancadas regionais, como no caso aqui da bancada do Vale, que gera essa conexão suprapartidária acima dos partidos em relação àquilo que é mais importante para a vida das pessoas, que é realmente a sua qualidade de vida. Deputado, obrigado pela entrevista, bom trabalho aqui nesses 2 dias. Obrigado, viu? Já estou vendo aqui do lado também o deputado Júnior Cardoso, deputado que integra, bom dia, deputado que integra também a bancada aqui do Vale. Na coletiva, né, deputado, a gente viu diversos temas abordados, né? Desde saúde até infraestrutura, temas que afetam diretamente a cidade, não só a cidade aqui de Balneário Camboriú, mas acho que todo o Vale do Itajaí, né? Muito foi debatido a questão da BR-101, mas as prioridades são grandes aqui, né? E responsabilidade também da bancada regional elencar essas prioridades e tratar desse assunto, né, deputado? A região da Anfra é uma região rica, eu diria para você, não com falsa modéstia, mas é o melhor lugar para se viver, né? Mas ela também nos oferta grandes desafios.
né? São desafios estruturais e são desafios sociais. Como eu falei para todos aqui agora na coletiva, nós temos problemas que não se resolvem com um caminhão de asfalto, né? Nós temos problemas hoje que se resolvem com tratamentos, com acolhimento, que é, na verdade, uma luta minha também, que é a população vulnerável de rua, né? Que, de certa forma, ela macula um pouco de tudo isso que a gente oferta para o turista. Mas também é verdade que nós não somos contra eles, mas nós precisamos buscar mecanismos jurídicos através de um projeto de lei para que essas pessoas sejam tratadas e reinseridas no mercado de trabalho, né? Essa é uma grande pauta. E a pauta maior, né, é a nossa BR-101. Ontem à noite fomos surpreendidos com mais um óbito na subida da ponte ali entre Itajaí e Navegantes. É uma situação que nós tivemos ontem, uma audiência pública muito exitosa no final da tarde na Univale. E vamos continuar tratando desse tema com especificidade aqui na Lesc Itinerante Balneário Camboriú. Queria saber do senhor, o que representa para o senhor, que foi vice-prefeito de Balneário Camboriú, 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 município mãe de Balneário Camboriú, qual que é a importância para o senhor ter essa experiência de estar aqui, praticamente no seu município, estando deputado, com toda a estrutura da Assembleia próxima? Poxa, que pergunta boa. Você sabe que a cidade de Camboriú, a mãe, né, tem 141 anos. Eu sou o primeiro deputado estadual, né? Estou deputado há 8, 9 meses, trabalhando intensamente, já com 19 projetos de lei tramitando na Casa Legislativa. E, claro, para mim uma alegria muito grande. Eu moro a 5 minutos daqui. Hoje eu vou almoçar na minha casa e poder contribuir, né, nesse grande desafio que nós temos, juntamente com os demais parlamentares que fazem parte da bancada do Vale, que é o desafio de infraestrutura, que é a BR-101. Ela está colapsada, você vê que eu vou para Florianópolis todo dia e volto. E tem dias que eu levo 2 horas, 3 horas, 4 horas. Por que eu estou falando isso? Porque eu nasci aqui e quando eu ainda era menino, isso aqui era uma estrada de carroça, né? Passava um carro por hora. E o avô da minha mulher dizia assim, isso aqui um dia vai virar São Paulo, isso aqui um dia vai virar São Paulo. E realmente virou São Paulo. Hoje nós estamos numa situação em que o transporte logístico está comprometido, estamos na iminência de receber mais de 1 milhão de turistas só aqui em Balneário Camboriú. Vamos ter um problema difícil, complicadíssimo em termos de mobilidade, e isso, de certa forma, ele condiciona o êxito, né, da temporada, porque se as pessoas têm condições de ir para um lugar que tem facilidade de acesso, não vai vir para cá, né? Então, tudo isso condiciona a nossa economia, a geração de emprego, de renda, e é com esse objetivo que a Assembleia Legislativa está instalada aqui também em Balneário Camboriú, não somente para que nós, parlamentares, estejamos aqui debatendo o tema, mas também a sociedade civil organizada possa contribuir trazendo soluções. Perfeito. Deputado Júnior Cardoso, obrigado, viu? Bom dia de trabalho, são 2 dias, né? Hoje e amanhã a população pode vir para cá e conhecer de perto também a Assembleia, né? Obrigado, viu? Muito grato. Bom dia, viu? Obrigado. Marcelo, a gente vai continuando por aqui, né? Porque daqui a pouquinho a gente tem, então, a primeira comissão, né? Que é a comissão de turismo. A gente conversou com o deputado Carlos Humberto, é uma prioridade grande. O deputado Júnior Cardoso agora confirmou para a gente a expectativa de mais de 1 milhão de turistas. Geralmente, Balneário Camboriú costuma bater esse número de 1 milhão de turistas num dia só, que é a virada de ano, né? Do dia 31 para o dia 1º. Então, a gente vê como é forte o turismo e como o turismo ele é importante aqui para a região, não só para a cidade de Balneário Camboriú, porque ela movimenta toda a região aqui do Vale do Itajaí, né? E os desafios que foram trazidos nessa audiência, aliás, nessa entrevista coletiva de agora há pouco, dizem respeito justamente à necessidade da região manter essa condição de ter atrativos turísticos, porque as paisagens naturais, elas estão garantidas, né? Elas são já reconhecidas mundialmente. A questão é que realmente precisa haver um acompanhamento da infraestrutura para que não só esse público que vem para cá possa curtir a cidade, possa aproveitar a cidade, possa gastar na cidade, investir, gerar emprego, renda, enfim, como no momento que você acompanha imagens de Balneário Camboriú, para você, o município de Balneário Camboriú, e que também nós temos a importância de manter esse turista, que ele venha e retorne futuramente.
E o desafio maior agora é que você tenha essa condição de infraestrutura, principalmente aviária, também a questão da saúde, como foi abordado na entrevista coletiva, para que o turista possa vir aqui, encontrar uma estrutura caso necessite, e o aspecto do saneamento básico que foi abordado pelo deputado Napoleão Bernardes ainda é um desafio aqui. Balneário Camboriú avançou muito nessa questão. Camboriú ainda tem desafios aí pela frente, principalmente na questão do Rio Camboriú. Ô Marcelo, a gente estava vendo imagens de Balneário Camboriú, há pouco imagens turísticas, mas não só Balneário Camboriú, né? A gente tem a cidade de Blumenau, né? Com a Oktoberfest, a gente viu agora recentemente, recorde de público também. Então, o turismo, ele é muito importante aqui para a região, né? Já estou vendo aqui também, ó, presidente Júlio Garcia, tá tirando foto, daqui a pouquinho o presidente Júlio Garcia vem aqui com a gente conversar ao vivo também. Tá vindo aqui o presidente Júlio Garcia, presidente que participou da coletiva. Presidente, por favor, aqui, ó. Muito bom dia para o senhor. Presidente, mais uma edição do Alesc Itinerante. Hoje a gente viu o senhor ali falando com muito orgulho desse projeto, um projeto que todos os deputados, por unanimidade, né, acho que isso é um discurso unânime de todos, que aproxima realmente, né, o Parlamento Catarinense das pessoas, encontrando as demandas aonde elas acontecem, que são nos municípios. Mais uma vez, bom dia, presidente. Muito bom dia, é um prazer estar aqui falando diretamente de Balneário Camboriú, onde nós temos a nossa terceira edição do Alesc Itinerante nesse ano 2025. Eu diria que o grande objetivo do Alesc Itinerante é realmente aproximar os representantes dos representados, fazer com que o Parlamento Catarinense, que é um poder representativo, possa efetivamente exercer a sua representação e fazer com que essa proximidade da população possa ajudar a melhorar o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa. O objetivo é a aproximação e o resultado é a coleta de subsídios que nós temos recebido da população e fazendo com que esses subsídios colhidos possam pautar o nosso trabalho, melhorando, aprimorando os resultados do trabalho do Poder Legislativo catarinense. O senhor tem uma vasta experiência na política aqui em Santa Catarina. O que esse projeto, que já começou ano passado, mas o senhor agora na condição de presidente, tem trazido para a experiência pessoal do senhor, político profissional? O que o senhor tem trazido para a sua trajetória, essa trajetória, essa participação, a realização desse evento Alesc Itinerante? Eu acho que a convivência com a população, essa proximidade, faz com que a gente conheça melhor a realidade do Estado catarinense e, conhecendo melhor a realidade, a gente pode também aprimorar o nosso trabalho. Eu diria que esse projeto, além de se aproximar da sociedade, faz com que todos os deputados, visitando todas as regiões do Estado, o que não acontece na situação normal, porque o deputado vai para a sua base, para a sua região e vem para a Assembleia, né? Isso é praticamente uma rotina. Com essa itinerância do projeto Alesc Itinerante, os deputados passam a conhecer melhor as regiões também, as quais eles não representam, né, e não fazem parte, no caso das bancadas regionais. Eu acho que esse conhecimento é fundamental. Para mim, pessoalmente, a experiência de poder conviver, né, com a população, indo a todas as regiões do Estado de Santa Catarina, conhecendo a sua realidade, permitir que o Parlamento Catarinense ouça a voz de cada cidadão em cada região, é uma experiência fundamental, um aprendizado, né, que aprimora também o nosso trabalho, a nossa atividade parlamentar, que é uma atividade de representação. Presidente, o senhor comentou ali sobre as demandas, né, ouvir as demandas, aproximar os representantes dos representados e ouvir as demandas das cidades, das regiões. Durante a coletiva, o senhor falou que às vezes essa articulação, a exemplo da BR-101, que foi muito citada na coletiva, que é a responsabilidade do governo federal, mas essa articulação entre todos os entes, ela é possibilitada também no Alesc Itinerante, né, porque é toda essa costura que precisa ser feita, inclusive essa costura política, ela é muito presente aqui no projeto. Hoje, se você fizer uma pesquisa de qual é o maior problema da região, certamente mais de 90% vão responder que é o gargalo da BR-101. Né? Nossa infraestrutura em Santa Catarina tem determinadas carências, mas certamente a mais importante, a mais forte, a que mais atrapalha a vida do cidadão, a que mais atrapalha o desenvolvimento, a que mais atrapalha a economia de Santa Catarina é esse gargalo da BR-101. Esse é um tema também que vai ser debatido aqui, mas eu citava ainda há pouco o exemplo da duplicação da BR-101 Sul, né?
a responsabilidade é do governo federal, mas é preciso que haja uma mobilização de toda Santa Catarina. O governo estadual tem responsabilidade sobre isso, na medida em que ele tem que cobrar do governo federal o cumprimento da responsabilidade, mas eu acho que a união de todos é que vai fazer a força suficiente para sensibilizar o governo federal a colocar recursos no orçamento e fazer com que essa obra se torne realidade. É preciso que a gente tenha muita cautela quando se fala de projeto, de obra, porque nenhum projeto desse se faz com tempo muito rápido, isso demora, o projeto demora e a execução demora mais ainda. Nós temos um exemplo recente do contorno viário da Grande Florianópolis, que foi uma obra que levou uma década, né? Então, qualquer coisa que se comece agora, nós temos que pensar em alguns pares de ano para ficar pronto. Então, por isso, a urgência. Perfeito. Presidente, obrigado, viu? Obrigado pela entrevista. Nós vamos acompanhar agora ao vivo, então, né, a primeira comissão, né, presidente? Comissão de Turismo, então. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui na programação da TV da Assembleia Legislativa.